Será que corpo e mente são duas coisas distintas? Eu sei que parece uma discussão muito filosófica, mas na verdade ela tem um impacto gigantesco tanto no nosso entendimento da psicologia como no nosso entendimento da neurociência. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que todo mundo entende de errado sobre o nosso cérebro. A gente poderia dizer que tudo começou com os filósofos pré-socráticos que começaram o debate entre monismo e dualismo, duas ideias filosóficas que eram antagônicas e que propunham algumas relações diferentes entre corpo e mente. Mas um dos filósofos que mais se destacou no entendimento sobre essa dualidade corpo e mente é o René Descartes. Descartes foi um filósofo do século XVII que propôs um tipo de dualismo chamado de dualismo cartesiano, onde ele colocava, de forma simplificada, que existia uma separação entre as coisas materiais do plano físico e a mente. Dessa forma, ele colocava que existia uma clara separação entre o nosso corpo físico e os nossos processos mentais, algo que seria inatingível, intangível e nada relacionado com coisas físicas acontecendo. Beleza, eu acredito que eu fui um pouquinho fundo na filosofia aqui, mas se você parar pra pensar, a grande maioria das pessoas até hoje ainda acredita que existe a diferença entre o corpo e a mente. Por exemplo, se você perguntar pra sua avó o que ela acha da dor de cabeça sendo ocasionada por alguma coisa física, ela provavelmente não vai estranhar e vai imaginar que esteja totalmente relacionado mesmo. Mas se você perguntar pra ela o que ela acha de uma pessoa que tá com depressão ou ansiedade, talvez ela não entenda como algo físico, e sim como falta de força de vontade ou falta de entendimento sobre a vida. Enfim, ela vai ter pensamentos um pouco mais abstratos do que tá causando aquele problema. Ela nunca vai imaginar que seja necessariamente algo físico, algo que seja tangível. Essa separação entre corpo e mente foi um dos maiores erros que dificultou bastante o entendimento da psicologia e da neurociência sobre a cognição e o comportamento humano. Esse é um debate muito interessante que um neurocientista chamado Antônio Damasio propôs no livro O Erro de Descartes. Esse é um livro fantástico que eu já recomendei aqui no canal, vou continuar recomendando e tem um link aqui na descrição caso vocês queiram adquirir ele. Damasio constrói sua narrativa demonstrando que essa visão dualista perpetuou-se por muitas décadas na ciência moderna, dificultando a integração dos conhecimentos psicológicos e biológicos por parecerem se tratar de temas diferentes. Em um dos seus capítulos, o Antônio Damasio deixa claro que a gente não consegue dissociar o corpo e a mente, uma vez que eles estão intrinsecamente interligados por vias neurais e vias bioquímicas diferentes. Se você já estudou um pouco sobre neurociência, você sabe que o nosso cérebro consegue captar informações sobre o nosso meio externo, principalmente através dos nervos aferentes. Esses nervos são conjuntos de neurônios que vão captar as informações do meio externo, atravessar a informação através da medula até chegar em partes diferentes do nosso cérebro. A partir da chegada dessa informação em partes diferentes do cérebro, o nosso cérebro consegue computar aquela informação e gerar padrões de respostas diferentes. Ou seja, ele integra a informação e coloca em execução algum tipo de comportamento, uma resposta ao estímulo externo. E tudo isso acontece através de atividades de sinapses químicas, a integração de vias bioquímicas acontecendo e a atividade de neurônios de áreas diferentes do nosso cérebro. Geralmente, essa parte de execução do comportamento é feita por duas partes diferentes do sistema nervoso. O sistema nervoso autônomo, que em geral está relacionado com atividades involuntárias, como por exemplo a regulação do fluxo sanguíneo ou a regulação da atividade de outros órgãos como o fígado ou os rins. E nós temos o sistema nervoso somático, que controla a contração dos músculos voluntários. É ele que basicamente faz com que você consiga se movimentar, expressar emoções, enfim, calcular os comportamentos que são voluntários. Mas qual que é a relevância disso? Bem, a neurociência moderna já conseguiu demonstrar que a gente não consegue mostrar essa separação entre corpo e mente. Na verdade, provavelmente, corpo e mente são um só, e o que entendemos como mente, na verdade, seria um construto abstrato que seria uma representação do que está acontecendo no plano físico. Ok, parece um pouco complexo, mas a ideia é que todas as suas ações,
todos os seus pensamentos, todas as suas emoções são parte de um todo de complexidade através da atividade de cognição que o cérebro executa pela atividade dos neurônios. Ou seja, a gente não consegue diferenciar você, suas ações, seus comportamentos do seu cérebro. Você é o seu cérebro e não tem como a gente distanciar corpo e mente, porque o próprio pensamento, a própria experiência de consciência depende da atividade biológica física, que é a atividade neural. O entendimento do erro de Descartes abre portas para a gente conseguir entender melhor tanto doenças neurodegenerativas como transtornos psiquiátricos. Ora, se todas as ações, pensamentos e comportamentos são fruto da atividade neural, então todo tipo de transtorno psiquiátrico ou alterações de comportamento devem estar relacionadas com alterações nas funções neurais. É a partir daí que surge a ideia de neurociência cognitiva, que seria tentar entender quais são as alterações a nível de redes neurais que proporcionam as mudanças de comportamento que nós vemos em pacientes que têm transtornos psiquiátricos. Trazer de volta o foco para entender que não existe separação entre corpo e mente nos abre diversos caminhos diferentes para entendermos melhor como que se desenvolvem os diferentes transtornos psiquiátricos e até mesmo como que a gente pode tentar tratar eles, seja por psicoterapia ou até mesmo por terapia farmacológica. Eu sei que pode parecer besta, mas ainda hoje muitas pessoas acham que depressão, ansiedade é frescura, porque acreditam, mesmo que inconscientemente, que exista uma separação de doenças que afetam a mente e doenças que afetam o corpo. E quanto mais a gente mostrar para essas pessoas que na verdade a depressão é uma doença tão comum ou tão física quanto um câncer ou algum problema gastrointestinal, mais fácil vai ser para essas pessoas entenderem que a depressão ou todos os outros transtornos psiquiátricos não são brincadeira e não estão necessariamente no controle da pessoa que sofre dela. Ou seja, entender que o nosso comportamento é dependente de atividade neural nos ajuda a entender que muitas das vezes nós não temos tanto controle assim como a gente gostaria de imaginar que teria sobre o nosso humor, sobre os nossos pensamentos, emoções e, no caso de transtornos psiquiátricos, sobre a nossa melhoria. Se você quer entender um pouco melhor sobre o funcionamento do cérebro, eu recomendo você a conhecer o meu e-book gratuito chamado Descomplicando a Neurociência, que está no link da descrição aqui abaixo. Muito obrigado pela atenção e até mais!